Olá, Vamos lá. mamães! Sejam muito bem-vindas à nossa live Criança Pix, um momento em que você vai aprender como reduzir as enfermidades que atrapalham o sono da sua criança e que, consequentemente, estão te deixando exaustas, acabadas, em situação de zumbi. Eu sou Yara Azevedo e estou aqui representando todas as mamães e as suas dúvidas. Eu sou Glaucia Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância e ajudo as mamães a reduzirem as enfermidades que atrapalham o sono das crianças através das práticas integrativas, trazendo mais saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida para toda a família. E o tema da nossa live de hoje é um tema muito importante, que precisa de ser muito divulgado, muito falado, que é o apoio do seu marido ou do seu companheiro. E hoje a gente vai falar como esse apoio, ele pode impactar diretamente no sono da criança, né, tia Glauce? Fala um pouco pra Demais, gente demais. sobre isso, Uhum. né? Porque eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar com esse assunto e que a forma como você vai abordar esse assunto hoje também vai ajudar muitas mamães que vão nos assistir. Com certeza. Então, quando o assunto, né, é sono da criança, principalmente bebês, nós tendemos, né, a ignorar alguns pontos que são muito importantes para que a mãe consiga fazer a criança dormir a noite toda, né? Então, geralmente falamos muito das enfermidades, né, que atrapalham o sono da criança e da rotina ideal que a mãe deve estabelecer para conseguir criar as condições ideais para favorecer o sono da criança durante a noite, né? Mas acontece que existem outros fatores que precisam ser levados em consideração e que também terão um grande impacto no sono da criança. E um deles é o apoio do pai ou do companheiro, né? E quando eu digo o apoio, né, estou dizendo no seu sentido mais amplo, que vai desde o apoio com algumas atividades da rotina da criança até o apoio emocional, né? Porque quando a mulher se torna mãe, né, ela passa por uma avalanche de hormônios e emoções. A vida da mulher muda completamente depois do nascimento da criança, né, de um bebê. Nada mais vai ser como era antes. E algumas dessas mudanças são bem difíceis, né? Porque por mais que a mulher se prepare para ser mãe, só quando a criança nasce é que ela realmente pode sentir essas mudanças, né? Mesmo as mulheres que voltam ao trabalho depois da licença maternidade sentem bastante essas mudanças, né? Depois que retornam ao trabalho, aí é que sentem mesmo, né? A gente é que sabe, né, Yara? Nós Poxa, que somos mães, né? E tivemos que voltar ao trabalho, nós sabemos exatamente o que é isso, né? Então, é muito importante ter o apoio do companheiro nesse momento, né? A medicina tradicional chinesa nos ensina que as emoções e a mente da mãe, né, afetam diretamente a saúde da criança. Então, se a mãe tiver uma rotina muito desgastante, exaustiva, né, com hábitos não saudáveis, mente muito agitada e com desgaste emocional, certamente tudo isso vai impactar na saúde da criança e poderá acarretar enfermidades físicas e emocionais, né, que atrapalham o sono da criança durante a noite. E a gente já sabe, né, que quando a criança não dorme bem durante a noite, a mãe também não dorme, né? E fica extremamente cansada e sem disposição no dia seguinte. Se isso se repete muito ao longo do tempo, a tendência é que a mãe fique esgotada, exausta e desesperada, né? Os reflexos disso são ruins para a família como um todo, tá? Se a mulher não está bem, ela dificilmente conseguirá ser uma mãe e esposa plena, né? E sentir que ela, né, tem o apoio do companheiro nessa jornada é muito importante, tá? Nós sabemos que a maioria dos pais, né, trabalha fora, né, e que chegam em casa cansados do trabalho, e temos que entender o esforço deles também, né? Acontece que muitas mães que ficam em casa o dia inteiro, cuidando, né, da criança e também da casa, na maioria dos casos ficam ansiosas,
para os pais chegarem, para que possam dar um momento de descanso a elas, né? Mas nem sempre as expectativas estão alinhadas com a realidade, porque os pais também chegam em casa cansados e ansiosos para descansar, né? Muitos homens, inclusive, acham que porque as mulheres, pelas mulheres terem passado o dia inteiro em casa, né? Apenas, né? Entre aspas, né? Apenas Cuidando entre aspas, realmente. Cuidando da criança e da casa, elas estão mais descansadas que eles, né? E isso é um erro enorme de julgamento, né? Cuidar de uma criança é extremamente cansativo e requer uma grande dedicação da mãe, né? Quando a mãe ainda tem que cuidar da casa, né? Essas tarefas que parecem tão simples tornam-se física e emocionalmente bastante exaustivas, né? A falta de diálogo do casal com relação a esta expectativa que um cria do outro, né? É muito importante para não gerar problemas no relacionamento. Vemos muitos casais se separarem após o nascimento da criança porque começam a brigar muito e não conseguem se entender, né? Mas tem uma coisa muito comum que acontece com algumas mulheres, que é achar que precisa dar conta de tudo sozinha, né? Muitas, inclusive, acham que para serem boas mães precisam se sacrificar, né? Que a maternidade precisa ser exaustiva, né? Se não for assim, não serão boas mães, não se sentem boas mães, né? As mulheres que pensam assim são as que mais sofrem com as noites mal dormidas da criança, né? O equilíbrio emocional, assim como o equilíbrio nas tarefas domésticas e cuidado com a criança, é a solução para a vida da mãe que tem uma criança que não dorme bem, né? Sendo assim, a mãe precisa entender que o companheiro chega em casa cansado também e que sente falta da presença dela, né? E o marido precisa entender, né, que a mulher passou o dia todo em casa cuidando da criança e que isso requer um esforço físico e emocional muito grande, né? O ideal é que o casal converse e que cada um entenda as necessidades do outro, né? Que o companheiro possa descansar quando chega em casa, mas que também, né, ajude a mãe para que ela também possa ter um momento de descanso e de paz, né? Que toda mãe quer. Deseja, né? Quando Fica tem, ansiosa. quando tem uma ajuda do marido, porque passa o dia inteiro fora de casa e quando chega ela quer, às vezes, contar as novidades do dia a dia que aconteceu com a criança também, né? Então, a mãe precisa deixar o pai desempenhar o papel de pai, né? Por mais óbvio que isso pareça, muitos pais dizem não se sentirem pais porque a criança só fica bem se for no colo da mãe, né? Só dorme se for com a mãe. Enfim, é como se não tivesse espaço para eles, né? E por incrível que pareça, né? Algumas mães, mesmo estando muito cansadas e exaustas, ficam enciumadas quando os pais passam um tempo com a criança e elas ficam bem sem a presença delas, sabe? As crianças ficam bem, então isso causa um ciúme na mãe, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, as mães que tentam ser super mães e dar conta de tudo sozinhas tendem a ficar muito exaustas, física e emocionalmente, e suas emoções irão influenciar diretamente na qualidade do sono da criança, tá? Existem muitas situações em que a mãe já não sabe mais o que fazer para a criança dormir, e a criança só chora. E quando outra pessoa pega a criança no colo, né, ela se acalma e dorme. É muito importante que a mãe deixe o pai participar da rotina do sono da criança também, né? Mesmo que ela sinta ciúmes nesses momentos, né? Ela não vai deixar de ser uma boa mãe se a criança ficar bem com o pai, né? Ou se o pai conseguir colocar a criança para dormir. Ter esse apoio, né, dentro da rotina do casal, vai fazer bem para o relacionamento, né? Para a saúde e para o sono da família toda, né? Por outro lado, é muito importante que o pai compreenda as dificuldades de se cuidar de uma criança, né? E dê o apoio que a mãe precisa para que ela
possa melhorar a qualidade do sono da criança, né? Não é porque a mãe não vai ter que levantar cedo, igual a ele, né, no dia seguinte para trabalhar, que está tudo ok, né? Ela vai passar boa parte da noite acordada, né, cuidando da criança, né? Não é por isso que ela vai se... Não é por isso que ela vai se sentir menos mãe ou mais mãe, né? O pai ou companheiro precisa saber que a criança não está dormindo durante a noite, né? Depois de um tempo, é porque tem algo errado com a criança. Qualquer um, né? Tanto criança quanto adulto. Se não dorme bem é porque alguma coisa está acontecendo, né? Então, ou ela está com alguma enfermidade que está incomodando fisicamente, ou está se sentindo insegura e com medo, né? Ou a rotina do dia não está favorecendo o sono da noite toda, né? O primeiro passo para a mãe conseguir fazer a criança dormir a noite toda é ela reduzir as enfermidades físicas e emocionais que possam atrapalhar o sono da criança, né? O segundo passo é criar uma rotina ideal para o sono da criança. E o terceiro é ter o apoio. Deu só uma Sim, falhadinha entrou a ligação aqui, mas a gente pode continuar. Ah, tá. Isso que você falou é muito importante, né? Porque realmente isso acontece muito, né? A mãe querer ajuda, precisar de ajuda, mas na hora de realmente aceitar a ajuda, a mãe achar que só ela que cuida bem da criança, que só ela que vai dar conta, e não deixar o pai fazer seu papel, né? Pois Então, é muito comum realmente. Em alguns pontos eu super me identifiquei aí também, né, como sempre, porque eu acho que no fundo, com uma coisinha ou outra de tudo que você sempre fala, todas as mães acabam se identificando com alguma coisa. Então é isso mesmo. Eu lembro que eu queria muito que minha filha dormisse, mas eu queria que ela dormisse comigo. Eu realmente não queria que ela dormisse que outra pessoa fizesse dormir. Eu falei, por que dorme com fulano? Por que ela tá dormindo bem com meu marido e comigo não? E realmente isso acontecia, né? Acho que é porque às vezes eu estava tão cansada, tão nervosa, já sobrecarregada, que a minha energia já não favorecia. E, por incrível que pareça, as coisas melhoraram durante um tempo, quando não era uma questão de enfermidade, porque aí não tinha jeito, a minha filha dormia melhor, o meu marido botava ela para dormir. Ele pegava ela, fazia um balancinho lá, que foi a mãe dele que ensinou a ele, né, a fazer isso, que fazia isso com ele, fez isso com o primeiro filho dele, e aí ele fazia lá aquele balancinho e ela, batata, dormia com ele. E comigo eu podia sacudir, balançar, me virar, ela não dormia. É muito engraçado isso, mas tem a ver com essa... e nessa situação a gente até se sente menos mãe, né? Porque tá dormindo com o pai, não está dormindo comigo, né? Exatamente. Isso às resolvia vezes um muito... diferente ajuda. Sim, isso resolvia muito quando não era uma questão de enfermidade. Agora, quando era alguma enfermidade, podia ser comigo, não podia ser com ele, aí realmente não tinha jeito, né? Aí nesse caso tem que tratar primeiro a enfermidade, não tem jeito, né? E tem muitas mães, eu conheço meia dúzia, que eu não posso citar os nomes, mas eu conheço meia dúzia que realmente faziam isso que você falou, que assim, a criança chorou, era como se o pai não fosse capaz de resolver o problema, sabe? Como se só ela pudesse cuidar da criança ali quando a criança chorava. Então, no momento que talvez ela fosse descansar, né? E o marido ia levar a criança e se virar do jeito dele, afinal de contas ele é pai, né? A criança chorava, já me dá, quem pode resolver sou eu, e acaba quer ajuda, mas não aceita ajuda. E a gente faz isso muitas vezes sem ter consciência disso. Sem ter consciência, porque quer que a criança pare de chorar logo, quer dar o conforto, né? Quer dar o acolhimento, e acaba pegando o colo do pai quando ouve o primeiro choro, né? Exatamente, isso é um erro. Exatamente. E aí as consequências são que a criança vai ficar agarrada só a ela, realmente, né? Ela vai se tornar uma mãe super, hiper protetora, e lá na frente a gente sabe isso que aí. Chegam muitas criancinhas, né, para você, um pouco mais velhas, que você trata exatamente problemas futuros, emocionais. Sim.
que foram desencadeados por causa dessa superproteção, né? Pois é, o medo, a ansiedade, né? Tudo por conta da superproteção. Exatamente. Tia Glaucia, mas como seria o apoio, tá? Esse apoio do pai ou companheiro na prática, dada toda essa situação que você explicou aqui pra gente? Então, na prática, né, a mãe vai precisar buscar as soluções adequadas para reduzir as enfermidades da criança e para criar uma rotina ideal do sono durante a noite, né? A busca desse conhecimento é muito importante para que ela consiga fazer a criança dormir a noite toda e ter uma maternidade mais leve e prazerosa, tá? O que acontece é que muitos pais e companheiros acham que isso é perda de tempo da mãe, né? O que é bobagem, que elas não precisam disso. Alguns chegam a fazer comparações, né? Do tipo, minha mãe deu conta e ela não tinha nada disso. Né? Esse tipo de pensamento, né, representa a falta de apoio do pai com relação à busca da mãe por soluções para um problema da vida dela, né? E, na verdade, no fim das contas, não é só um problema dela, né? É um problema do casal, porque uma mãe cansada, estressada, exausta e sobrecarregada dificilmente será uma esposa tranquila, receptiva, disposta e agradável com o companheiro, né? Como ele espera quando chega em casa do trabalho. Então, é muito importante que o pai compreenda como as noites mal dormidas da criança representam um problema para a vida da mãe e eles precisam dar apoio, né, para que elas busquem as soluções existentes para ajudá-las. Não é frescura ou fraqueza da mulher buscar alternativas como recursos e terapias para melhorar a qualidade do sono da criança. Dormir e descansar à noite é uma necessidade do nosso corpo, né, do nosso organismo. E a privação do sono pode ter impactos físicos e emocionais sérios na saúde da mãe, tá? Então, é muito importante que os pais e companheiros valorizem e apoiem as mães quando elas vierem falar sobre as soluções que estão vendo no mercado, né, para ajudá-las a melhorar o sono da criança. É importante que os companheiros estejam dispostos a ouvir que elas têm, o que elas têm a dizer, né, que tratem esse assunto com a devida importância que tem para a qualidade de vida de toda a família. Né? Então, é muito comum, né, a gente receber muitos contatos de muitas mães que dizem estar desesperadas e sofrendo muito com as enfermidades físicas dos bebês, né? Elas entram em contato, pegam informações, se interessam, mas quando respondem, vão falar com o marido, né? Raramente dão continuidade, porque elas dependem do marido, né? O interessante é que depois da resposta, elas não aparecem novamente com mais dúvidas ou mais dúvidas do marido, né? Elas simplesmente desaparecem. E quando buscam, ou seja, quando buscamos entender o que aconteceu, algumas dizem que o marido não acredita nessas coisas, né? E que sem eles, elas não podem prosseguir, né? Infelizmente, isso acontece, é muito triste, né? Sim, e elas ficam realmente muito interessadas, né? Elas veem os resultados, elas tiram muitas dúvidas, mas na hora de realmente colocar em prática, elas precisam do apoio deles, financeiro, emocional, enfim, do apoio. E aí elas interrompem, param ali e não prosseguem. O que a gente vê são mães que, antes dos bebês, né, trabalhavam, tinham suas vidas normais e tiveram um acordo com o marido, né, de cuidar da criança. E agora dependem totalmente deles, né?
Exatamente. Então, E isso é muito comum, né? Muitas é são muito mandadas comum. Pois embora, é, né? Porque a gente é, sabe que a maternidade é difícil conciliar com o trabalho e muitas empresas já realmente é, descartam a mulher quando ela vira mãe, né? Porque já sabe, vai ter que se ausentar muito, criança vai ficar doente, ela não vai produzir mais. E aí o primeiro que é cortado da lista quando tem que mandar alguém embora, geralmente são as mães com é, crianças pequenas. E outras mães, simplesmente, e eu não julgo isso de forma alguma, porque eu fiz essa opção também, que é querer ser mãe, né? Querer estar mais é. próximo e falar, olha, eu não trabalho, eu consigo depois, eu me recoloco depois, eu reinicio, né, essa jornada na Uhum. minha vida, Eu recomeço, eu né? Faço tudo recomeço, de novo. mas o tempo, você não tem como recomeçar a criação de um filho. Esse tempo Pois é, não não tem tem. jeito. É. Ou você aproveita Uhum. aquele momento ali e você é mãe naquele momento, acabou, não tem segunda chance, né? Trabalho, É. realmente, você vai ter que recomeçar do zero, vai Uhum. ter perdido aí grandes oportunidades profissionais, provavelmente, num tempo, ou não, né? Dependendo do trabalho, a gente fica, às Sim. vezes, anos sem ter nenhuma promoção, sem ter nenhuma grande oportunidade, mas você sim consegue se recolocar no mercado, você consegue se reinventar, consegue mudar de profissão. Agora, o tempo de cuidado com a criança, isso não volta atrás, não tem Não milagre, volta. não tem jeito. Realmente não volta. E aí É. é comum que muitas mães que elas façam essa opção, né? E é super Uhum. compreensivo e eu acho que é admirável, inclusive, hoje em dia, uma mãe que fala, eu quero ser mãe, eu vou ser Ser mãe, mãe pois é. e vou É. cuidar do meu filho e depois eu vou seguir a minha vida profissional, eu vou retomar isso. Isso é assim, é extremamente admirável, né? Que a gente que é mãe, a gente sabe Uhum. quão, É. quão difícil é criar uma criança, educar uma criança e a doação que isso exige, né, da gente. É. E aí a mulher acaba Pois é, se eu tornando mesmo sou. financeiramente dependente, né? É. Eu mesmo sou um exemplo, né? Eu trabalhava numa empresa há 12 anos e abri mão para cuidar da minha filha, né, e da minha família. E tive que me reinventar, estudar, estudar, estudar mais. E estou aí, né, nas práticas integrativas. Estou É, adorando, amando, né? Amo eu o que eu também, faço, eu também, eu entendeu? também fiz isso. Só que Né? eu saí antes, né? Eu É. antes eu saí e aí eu já, enfim, por toda uma questão de que eu tinha que mudar de cidade, de tudo, eu já sabia que eu ia casar e eu ia querer ter filho na sequência. Eu já não quis Uhum. voltar para o mercado de trabalho, porque eu falei, esse tempo eu vou me dedicar. Só que aí eu falei, bom, em paralelo eu vou desenvolver projetos de empreendedorismo, porque com a experiência que eu tinha visto das minhas colegas, né, que tinham sido mães, Uhum. eu falei, bom, eu sei que como empreendedora eu vou trabalhar muito, talvez muito mais do que eu trabalhava antes, pelo menos durante um Sim. certo É. tempo, mas no dia que a minha filha ficar doente, e eu já sabia que ia ficar, que a gente já sabe, no dia que ela precisar de mim, eu vou Você estar vai estar ali, lá. eu vou É. estar lá com ela, sem precisar Isso é pedir para ótimo, é ninguém, maravilhoso. né? Pois é. Então, assim, Uhum. não é fácil, não achem que é fácil, é uma decisão muito difícil, é um caminho, ser empreendedor é mais difícil do que ser empregado, sem dúvidas, mas você tem essas possibilidades, essa liberdade. E eu também fiz É. isso, né, por causa da minha filha, porque eu queria ser uma mãe presente, principalmente nos momentos em que eu sabia que, trabalhando fora, eu não ia poder dar assistência, Uhum. não ia poder acompanhar da forma que eu consegui e consigo acompanhar. Então, assim, a gente tem, né, que tirar o chapéu para essas mães aí que, como a Pois gente, é. colocam o filho como prioridade na vida e que se sacrificam mesmo e fazem de tudo para poder cuidar bem do filho. E é exatamente para essas mães que a gente está aqui, né? Para mostrar que E é bom a pode gente ser contar mais as nossas fácil para histórias elas do que também, foi para né? a gente, né? Que para Com elas pode ser mais certeza. fácil, porque as É. soluções que você, no caso, encontrou, desenvolveu os seus estudos, eles hoje Uhum. possibilitam que essas mães consigam atuar muito mais ativamente na vida da Pois criança é. para melhorar a saúde, para poder garantir, né, um sono tranquilo à noite, coisa que a Uhum. gente não teve tanto, né? Eu Não teve, é. tive. Pois é. Eu parti para essa história toda, né?
para mostrar que foi a partir da minha filha que eu desenvolvi esses métodos, né? Para ajudar as mães a cuidarem de seus filhos em casa, que é o melhor, né? Então, o que eu posso dizer para as mães, né, que estão passando por uma situação dessas é que elas precisam buscar no diálogo a solução para o problema delas, né? Elas precisam pedir ajuda para os pais ou companheiros, né? Às vezes eles não apoiam porque nem sabem direito que o problema existe, né? Um grande erro das mães, na verdade, qualquer pessoa é achar, né? E não dizer claramente o que estão sentindo ou o que esperam que o outro faça, né? E fiquem esperando que a iniciativa parta da outra parte, né? Isso definitivamente não funciona em nenhum tipo de relacionamento, né? O Yara sabe, né, que eu sou assim, né, o Yara? Eu acho que todo Eu sempre mundo espero é que a um outra pessoa pouquinho adivinhe. assim. Eu acho que no fundo todo mundo É, é um pouquinho assim em algum momento, né? Mas aí você se pois identifica muito e a com gente acaba isso. errando muitas vezes, né? Me identifico muito, né? Em qualquer coisa da minha vida eu sou assim, mas hoje em dia eu estou procurando falar mais, né, do que eu sinto, e é importante, principalmente no relacionamento, né? São duas pessoas cuidando de uma pessoinha só, então tem que ter o diálogo, não tem jeito, né? Então, se a mãe não deixar claro para o pai, né, ou companheiro que ela está com um problema, né, que está afetando muito a vida dela, e que é muito importante para ela ter solução para este problema, pode ser que o pai nunca chegue a esta conclusão, né, por conta própria, né? Então, mamães, conversem com os pais da criança, tá? Ou seus companheiros. Digam para eles que vocês precisam de ajuda, né? Peçam explicitamente o apoio deles para superar este problema. E na medida em que forem encontrando possíveis soluções para as enfermidades da infância e para o sono da criança, compartilhem com eles, né? Compartilhem as informações e peçam ajuda claramente. Peçam ajuda também quando estiverem se sentindo muito cansadas, mas sem partir do pressuposto, né, que para eles é óbvio e que eles deveriam tomar a iniciativa de ajudar, né? Pensem que para um pai muitas coisas deveriam ser óbvios, né? Óbvias para você também, e na realidade não são, né? Não tente dar conta de tudo sozinha, né? Estimule que o pai faça seu papel de pai, né? Isso não vai comprometer o amor do seu filho, nem vai te tornar uma mãe não tão boa, tá? Solicite ajuda do pai na rotina para colocar a criança para dormir, né? Isso é muito importante. Solicite a ajuda dele e compartilhe as informações que você encontrar e que podem melhorar a saúde e a qualidade do sono da criança. Sem dúvidas, quando a mãe tem o apoio do pai com relação aos cuidados da criança e na busca das soluções para reduzir as enfermidades que atrapalham o sono da criança, ela aumenta as chances de conseguir fazer a criança dormir a noite toda. E ainda consegue ter uma maternidade e um relacionamento mais leve, né? Então, mamães, peçam e deixem os pais ou companheiros te ajudarem a conseguir fazer a criança dormir a noite toda também, né? É muito, muito válida todas essas suas dicas, né? Porque realmente é isso. Às vezes, pra gente é óbvio, tipo, tá na minha cara Pois que eu é. preciso de ajuda, mas ele também tá cansado e às vezes ele fala assim: olha, é óbvio que eu tive um dia difícil e que E eu também também preciso de preciso. ajuda, né? É, exatamente. E a gente nunca vai saber se a gente não falar, se a gente não comunicar. E aí, às Pois é. vezes, o que eu vejo também é o seguinte: a mãe que entra em contato com a gente e que some de repente, né? Que fala, vou ver com meu marido e depois nunca mais volta. São mães que estão todos os dias nas redes sociais, que deixam comentários, É. que mandam mensagem no direct, mandam mensagem lá no Facebook, no inbox do Facebook. Elas estão sempre participando, sempre curtindo, ou seja, elas vêm acompanhando uma linha de raciocínio, vêm acompanhando a gente, estão descobrindo, né, como as práticas integrativas podem ser usadas no dia a dia dela para melhorar as enfermidades que atrapalham o sono das crianças. Então, para elas, aquilo Uhum. ali já está fazendo sentido.
né? Mas para elas, Pois é. antes delas conhecerem a gente, há um ano atrás, quando a gente ainda não existia, né? A criança Pix ainda não existia, elas não faziam ideia disso. E se chega alguém do nada e fala assim, olha, faz isso aqui na sua criança, ela também ia falar, não, mas como assim, faz isso aqui, quero fazer isso aqui na sua criança? Ela ia precisar de mais informações. Então, ela tem que compartilhar essas informações com o marido também. Não são essas, mas todas as informações de algo que elas julguem que seja importante para a criança, para a formação e para a criação da criança, elas têm que ir compartilhando, porque não vai ser óbvio na hora que ela precisar do apoio financeiro, na hora que ela precisar do apoio emocional, na hora que ela precisar da participação dele, para colocar alguma coisa em prática que vai ajudar, né, a resolver os problemas aí que vão aparecer na infância, e principalmente com relação ao sono, não vai ser óbvio para ele. Ele vai estar ali, ó, zero informação sobre aquilo. Então, se ela já chega, ó, eu preciso que você faça isso, eu quero que você faça isso, pode ser que ela encontre uma resistência, né? E isso acontece. Então, o ideal é isso, traz ele para junto de você, é para levar junto. Tem que trazer para a realidade mesmo, né? Não achar que maternidade é um conto de fadas, né? E não é mesmo. Traz o pai também para a realidade, porque ele precisa participar. Exatamente. Né? E eu tenho certeza. Tem suas dificuldades. É muito gostoso, mas tem as suas dificuldades, né? Sim, e eu tenho certeza que quando, né, assim, isso não tem jeito, tem que partir da mãe, tanto é que a gente vê menos de 1% dos pais aqui acompanham a gente e que fazem perguntas e que interagem, a maioria são as mães, então é muito importante que elas tomem essa iniciativa, porque elas já vão fazer aquilo ali, né, são elas que ficam lá na licença de maternidade, né, na licença de maternidade, cuidando, e a criança precisa mais delas, isso é um fato. Então, compartilhar essas informações mesmo, sabe? Seja da rotina do sono da criança, seja das enfermidades, seja o uso da cromoterapia, da auriculoterapia, da aromaterapia, vai dando as informações para ele também, no momento chama assim, olha o que eu estou assistindo, olha que legal, vou compartilhar uns vídeos com você também. Mostra traz ele para exatamente, traz ele para essa realidade, que com certeza você vai ter o apoio que você precisa. Se você está acompanhando alguém que fale muito e que ensine muito sobre a rotina do sono, né? Em breve a gente vai ter aqui com a gente a Camila falando sobre isso também. Compartilhe os vídeos que vão ter aqui, as informações que vão ter aqui, com ele, para que ele entenda o papel dele ali também naquele momento, e que às vezes 10 minutos, meia hora que ele se dedique, ele vai te libertar de tal forma que você vai conseguir ajudar ele também, enfim, vai ter um equilíbrio, vai ter uma harmonia melhor, né, na família e no lar. Com certeza. A gente sabe que é difícil, né? Na prática não é fácil, a gente sabe que implementar nas nossas próprias vidas não é fácil, mas isso é algo que as mamães precisam acender a luzinha aí na cabeça e entender que ter o apoio, né, do marido ou do companheiro no dia a dia e na busca das soluções para o sono da criança vai ser fundamental para que ela consiga fazer a criança dormir a noite inteira e ter uma maternidade leve, né? Que no fim é o que a gente quer, né, Tia Glaucia, quando a gente engravida. É só o que a gente quer, na verdade. Pois é. E é isso, né? Por hoje, acho que a gente conseguiu passar nossa mensagem, né? Para os papais aí, para as mamães informarem os papais, né? Para participarem mais. Sim. E ajudarem quando elas necessitarem. Só antes de encerrar, deixa eu te passar aqui uma pergunta que a Francisca fez, tá? Sim. Ela falou assim, eu tenho um bebê de 1 mês e 15 dias. Às vezes ela acorda chorando e não sei o que fazer. Não sei se é dor, se é cólica, o que poderá ser? E aí? Então, é aquilo que a gente sempre fala, né, nas nossas lives, né? Pode ser só um desequilíbrio do corpo da criança, né? Então, assim, fazendo uma cromoterapia com aqueles 3 pontinhos da auriculoterapia, já ajuda bastante, tá? Às vezes nem a criança não está sentindo nada, mas já vai fazer o equilíbrio do corpo. E quando é cólica, a gente meio que sabe, né? Que a gente conhece o choro da cólica, né? É um choro, não é aquele chorinho, assim, é um choro que a gente vê que é de dor, né? Que está incomodando. Sim. É um choro forte, agudo, que você vê que a criança fica vermelha. E outras vezes é só aquele chorinho, né? Tipo assim, não tô fazendo nada, vou chorar.
Pois é, né? Deixa eu chamar minha mãe aqui, vou chorar um pouquinho. Então, então é isso, né, Francisca, né? Pode Francisca. ser só um desequilíbrio, né? Tem 1 mês e 15 dias só, né? Ela não sabe nem Sabe como onde é a tá? rotina. Você não sabe nem onde está, né? Saiu da barriga, era de um jeito, agora aqui fora é de outro. E a gente que tem que impor essa rotina, né? E um equilíbrio aí faria muito bem. A famosa tripla combinação, né? Cromoterapia, auriculoterapia e aromaterapia. E aromaterapia. Exatamente. Então é isso, Tia Glaucia, foi só ela que deixou aqui essa dúvida para ser respondida no final. Ótimo, Não, ela quem falou quiser assim, deixar ó. mais... Ela interagiu aqui, ela falou que no caso que ótimo. dela é assim, que ela se espreme e fica toda vermelha, então pode ser cólica, né? Então Pode ser cólica, dorzinha, pode ser gases talvez cólica. também. Cólica, gases presos também dá esses sintomas, né? É. Então, a cromoterapia, auriculoterapia e aromaterapia é excelente, né? Se Francisca, ela entra quiser em entrar em contato contato com a com a gente. gente, né? A gente ajuda ela aí. E se você entra em contato direto pelo nosso WhatsApp, tá? Que é 021 99 198 0901, tá? Se você não conseguiu anotar, se você entrar aí no nosso link na bio, vai ter lá também. E aí você agenda uma conversa com a tia Glaucia aí, e essa primeira conversa ela é gratuita, ela não vai te cobrar nada, ela já vai te dar um direcionamento. Só que é importante também, né, tia Glaucia, lembrar, se você marcar um horário, pense que esse horário, se você não puder comparecer, outra mãe poderia estar lá usando esse horário para poder ajudar. Então, não escolha um horário que você realmente possa cumprir e não dê nenhum bolo na gente, porque você vai perder uma grande oportunidade. Não vai ter uma segunda Porque entra muita oportunidade, né? gente em contato, Isso. né, Oyara? Muita gente entra em contato e a gente tem a fila de espera, né? Exatamente. E às vezes a mãe marca e não aparece, né, na consulta online ou na consulta presencial, que outra mãe poderia estar lá. E a gente né, sabe solucionando o problema dela, né? que quando a gente tem um bebê, uma criança, que é complicado, realmente a rotina é complicada, mas tente cumprir esse compromisso, porque ele é muito importante, ele vai te ajudar a resolver esse problema, e não tire essa oportunidade de outra pessoa, né? Não simplesmente jogue essa oportunidade fora, porque Sim, pois é. isso é É uma algo que a gente oportunidade única, faz, né? é realmente única. E assim, essa é uma forma que a gente desenvolveu que consegue ajudar a mãe de qualquer lugar. Mãe de qualquer lugar só precisa estar com uma internet boa o suficiente para poder fazer a conexão e fazer a Pois é, igual a gente está exatamente. aqui. Eu estou num lugar, você está em outro, e a gente está fazendo aqui a nossa live, né? A consulta Exatamente. funciona exatamente assim, online, com instruções, né? Que vão solucionar aí o problema da pessoa. Exatamente. E não ache que é de um dia para o outro, né? Vai precisar aí de no mínimo 1 semana, 2 semanas, porque não é a operação de milagre aqui, né? Então, assim, eu sei que a ansiedade ela é grande, que a vontade de resolver o problema ele é rápido, mas tudo tem que ter paciência, consistência e prática, não tem jeito, né, Tia Glaucia? E tem que colocar na cabeça que é de uma forma totalmente natural, né? Sem uso de medicamento. Aí. Exatamente. Né? Então, ela pode ficar tranquila que a terapia é natural e que o organismo do bebê dela não vai estar sendo contaminado com algum tipo de química, né? Por ela ter apenas 1 ano e 15 dias, 1 mês e 15 dias, né? 1 mês e 15 dias. Tem um bebezinho, a menininha da Francisca. Então, Francisca, você está perguntando aí o que pode fazer, o que posso fazer para ajudar meu bebê? É isso. Vai lá, manda uma mensagem para a gente, entra em contato no nosso WhatsApp. Vou repetir: 021 99 198 0901. Manda uma mensagem lá, a Carla vai te atender, ela vai agendar um horário para você e aí você conversa em particular com a tia Glaucia e ela vai te ajudar e vai te dar as orientações, tá bom? Tia Glaucia, maravilhosa a nossa conversa. Eu acho que, assim, cada dia que passa a gente ajuda mais e mais mães a despertarem, né, a entenderem o que elas podem fazer e trazer pontos que às vezes não são óbvios, né? Essa questão, por exemplo, do apoio do marido.
que impacta Pois diretamente no é sonho no sono importantíssimo. da criança, às vezes no Uhum. fundinho a gente até sabe, mas é aquela coisa que você não para pensar e vai no dia a dia, né? As coisas vão se É, embolando, vai pois acontecendo, você não é. para para pensar. A mãe pensa, homem é assim mesmo, né? Não vou compartilhar nada, não. Mas não é assim. Tem que compartilhar, é pai, né? Tá aí para ajudar mesmo. Tô só anotando aqui, porque ela pediu para eu passar o telefone aqui para ela, tô passando 021 99 198 0901. Vou mandar aqui para que ela tenha tempo aí de anotar, tá? É o WhatsApp, sim. É o WhatsApp, Francisca. Coloquei aí porque se a gente encerrar a live, vai cair, você não vai, Vai cair. não vai conseguir Não vai anotar. Mas ela conseguir. já mandou um obrigada, é sinal que ela já conseguiu. Que Então, bom. Te tá espero tudo então, certo. Francisca. É isso aí, Francisca. Você queria saber como ajudar, você vai saber. Você já tem aí a possibilidade de marcar seu horário e saber exatamente como ajudar a sua bebezinha, né, tia Glaucia? Vamos ajudar a Francisca e a bebezinha dela aí. É isso aí. Então tá É bom, tia isso. Glaucia. Um Tô beijo congelando nesse aqui. frio, um beijo Vamos nesse lá. frio. E hoje, né, a gente tá 100% Minas Gerais. Pois é, né? Você tá num 100%. lugar, eu tô em outro aqui. Eu tô em Conceição no Mato Dentro, você tá em São Tá Lourenço. em São Lourenço. Aqui tá bem friozinho, né? 0 graus, de 7 horas da manhã, mas tudo bem. Aqui, graças a Deus, não tá nesse nível todo, não, mas eu acho que vai ficar também. É isso Mas é aí. E gostoso. ó, frio, né, gente? Criançada fica o quê? Gripada. Então já vamos aí. Gripada. Quem já sabe, quem já conhece os protocolos aí de gripe, de rinite alérgica, É. já preparem as lâmpadas, já Já preparem os prepara as aromas e lâmpadas verdes sementes. aí, né? Exatamente. Lâmpadas verdes a postos, vamos embora. E vamos lá. É isso, Prevenir a gripe. é isso aí. Então tá, tia Então é Glaucia, isso. um beijo, aproveite Um e até beijo. segunda-feira. Você também. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.